decisão do teu coração em partir. Mas você foi apresentado por Art Residence, menor preço dessa categoria. E próxima entrega da MA Almeida. Rede Compre Bem, amor e propósito em tudo que faz. Vem que tem. E de coração Óticas Diniz. Bahia meio-dia, oferecimento Laboratório Análise, sempre celebrando o amor que desafia as fórmulas e vai além da ciência. Fiat Jacuípe, novos Argo e Pulse 2026, Test Drive hoje. E viva a medicina dos sonhos, faça Unifam. Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando! Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio. Você confere comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, na região da rodoviária aqui de Feira de Santana. Diferente dos últimos dias, hoje a gente vê o tempo um pouco mais aberto e a previsão indica que a chance de chuva é pequena aqui na Princesa do Sertão. Nesse momento, os termômetros marcam 29 graus. Um caminhão saiu da pista e caiu de uma ponte na BR-116, na Curva do Cavaco, próximo ao município de Antônio Cardoso. Uma pessoa morreu. Quem vai trazer mais detalhes aqui pra gente é Milena Brandão. Oi, Milena, bom dia pra você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Isso mesmo, esse acidente foi registrado na madrugada de hoje. Esse caminhão estava retornando para São Paulo depois de fazer uma entrega em Fortaleza. Ele estava carregado aí com peças de veículos, deixou essa carga em Fortaleza, estava retornando quando esse acidente aconteceu. Infelizmente, o motorista do caminhão não sobreviveu e um outro homem que estava com ele no veículo teve ferimentos leves e foi levado para uma unidade de saúde. Ainda nessa edição do Bahia Meio Dia, eu volto com mais detalhes desse acidente, Adilson. Te chamo dentro de instantes, Milena. Muito obrigado pelas informações. Um outro acidente também foi registrado na nossa região, na BA-046, entre os municípios de Itaberaba e Açu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu 3 veículos. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas. Ainda nessa edição, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse acidente. Também em Açu, uma mulher foi encontrada morta com marcas de estrangulamento dentro de uma casa. A suspeita é de que ela tenha sido morta pelo ex-namorado. Quem vai trazer esse assunto aqui pra gente é Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael, bom dia pra você. Oi, Adilson, bom dia a todos. Segundo a polícia, Adilson, o corpo de Ingrid Santos Moreira apresentava marcas de estrangulamento e o principal suspeito é o ex-namorado dela. Ingrid tinha apenas 21 anos e foi encontrada morta dentro de casa no município de Açu. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. Daqui a pouco mais detalhes desse crime, Adilson. Certo, Rafael, a gente retoma esse assunto em instantes aqui no nosso BMD. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, realizou na manhã de hoje uma visita técnica na BR-324. Essa ação acontece na mesma semana em que o órgão completa um ano que assumiu a manutenção da rodovia. Destaque para o nosso repórter Luiz Brandão. Oi, Luiz, bom dia para você. Exatamente, Adilson. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente aqui em nosso Bahia Meio Dia. Esse primeiro ano de autorização do DENIT para comandar a BR-324 também marca o primeiro ano da desativação de vários postos de pedágio, como esse em que nós estamos ao vivo, aqui na altura do município de Amélia Rodrigues. Daqui a pouquinho aqui em nosso BMD a gente vai relembrar essa saída da concessionária que durante mais de 15 anos tomou conta da 324, da 116 e de outras 2 rodovias estaduais. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações da reunião que marcou esse primeiro ano aqui na Bahia. Volto com você. Combinado, Luiz. Muito obrigado pelas informações. Febre das figurinhas mobiliza crianças e adultos para completar o álbum da Copa. Nas bancas de revistas aqui de Feira de Santana, o movimento já é intenso. Melhora muito o movimento, cultura e lazer para o pessoal, é muito bom. Acontece muito de ter reencontro de colegas de escola que nunca mais se viram e aí se reencontram na troca de figurinha. A gente traz as crianças, né, para sentar aqui, para encontrar os coleguinhas
trocar figurinha, conhecer sobre os países, estimular a leitura, né, estimular o conhecimento. É uma questão lúdica também, né, de conhecimento que a gente consegue abordar aqui, né, nesse momento, né. E você vai ver ainda como andam as expectativas para o São João de Santo Estevão. A Associação Comercial e Empresarial da cidade acredita em aquecimento das vendas durante esse período. O São João é a segunda maior festa do nosso calendário, né? O Natal vem em primeiro lugar, Dia das Mães eu acho que pega em segundo ali e o São João está entre segundo e terceiro lugar. O São João aqui vai ser maravilhoso, não abre mão de jeito e qualidade, a gente aqui não deixa não, a gente abre mão não, graças a Deus aqui, tá super bem aqui, graças a Deus. Eu hei de ver você bater em minha porta, mandar pra babara. É sempre assim, quem ri por último ri melhor. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia. E a gente começa o BMD de hoje falando sobre o acidente na Curva do Cavaco, na BR-116, que ocorreu durante a madrugada. Quem esteve mais cedo no local e volta a conversar com a gente sobre esse assunto é Milena Brandão. Com você mais uma vez, Milena. Oi, Adilson, bom dia novamente para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio-Dia. Esse acidente aconteceu hoje de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Um caminhão saiu da pista e caiu na ponte que fica sobre o rio Cavaco, justamente próximo ali à Curva do Cavaco, um trecho que a gente já conhece bastante na 116 Sul, famoso inclusive pela quantidade de acidentes que é registrada nesse ponto. Como eu disse, esse acidente aconteceu de madrugada, Adilson. O motorista do caminhão, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um outro homem que estava com ele teve apenas ferimentos leves na perna e no tórax. Ele foi levado para uma unidade de saúde, mas a gente não tem mais detalhes aí sobre o estado de saúde desse homem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que estava no local no momento em que a nossa equipe chegou, o Corpo de Bombeiros também estava por lá. Uma das hipóteses é que esse veículo ele estava numa velocidade incompatível com a que é permitida na via, de 60 km por hora, quando o motorista, portanto, perdeu aí o controle da direção do veículo. Uma outra hipótese também apontada pela própria Polícia Rodoviária Federal é que esse homem tenha cochilado enquanto dirigia esse caminhão. Esse caminhão, ele estava retornando, estava seguindo para São Paulo, melhor dizendo, depois de fazer uma entrega de peças de veículos em Fortaleza. O veículo, portanto, estava voltando vazio, tinha um motorista e o colega dele fazendo esse retorno aí para São Paulo. Além da PRF, como eu disse, o Corpo de Bombeiros também estava no lugar. Foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros justamente para fazer o resgate desse corpo, a remoção desse corpo que ficou preso às ferragens. Nós acompanhamos uma parte desse trabalho, inclusive da equipe do Corpo de Bombeiros junto com a PRF no local. Foi preciso um guincho, inclusive essa remoção começou por volta das 10 da manhã. O trânsito não chegou a ficar engarrafado, não houve uma retenção ali naquele trecho da 116 Sul, mas em alguns momentos ficou bem lento. De qualquer forma, com a organização ali da Polícia Rodoviária Federal, esse trânsito voltou a fluir normalmente. Nós acompanhamos uma parte desse trabalho. E como eu pontuei no início, infelizmente o motorista não resistiu, ele ainda não foi identificado, melhor dizendo, e o colega dele, que estava com ele no momento, foi levado a uma unidade de saúde. Eu tive a oportunidade de conversar com um policial rodoviário federal que estava lá no momento e também com o sargento do Corpo de Bombeiros. A gente vai conferir agora 2 trechos dessas entrevistas. Como está dentro do córrego, o acesso é difícil, nós estamos aguardando que o guincho venha retirar o caminhão para poder fazer a retirada. O corpo não está dentro da água, o caminhão que está envolto por a água do córrego. Inclusive nessa água tem combustível do próprio caminhão que derramou, tem também objetos de outros acidentes já, pedaços de caminhões, pedaços da própria ponte que quebrou. E aí dificulta a entrada dos equipamentos e do bombeiro. A partir dos indícios que a gente encontra aqui no local, a perícia vai fazer o trabalho dela e no boletim vai constar realmente as causas do acidente, principalmente quando a gente conseguir retirar o veículo e coletar todas as informações de tacógrafo, né, e dos danos no veículo. A gente trabalha com a hipótese de velocidade incompatível, mas também não está descartado a hipótese do motorista ter dormido, ou do motorista ter se distraído com alguma coisa, ou até do envolvimento de outro veículo no fato do acidente.
Estão aí, portanto, as explicações do Corpo de Bombeiros sobre o trabalho de remoção desse corpo que estava dentro do caminhão e também da PRF sobre as possíveis causas, mas somente uma perícia vai poder confirmar aí o que foi que aconteceu. A PRF, portanto, trabalha aí com essa possibilidade da velocidade incompatível ou também da possibilidade de o motorista ter dormido enquanto dirigia. Reforçando, portanto, o acidente que aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 3 horas da manhã. O motorista não sobreviveu e um outro colega que estava com ele foi levado para uma unidade de saúde. Acidente que aconteceu na 116 Sul, no trecho conhecido como Curva do Cavaco. São essas as informações. Adilson, eu volto contigo aí no estúdio. Agora é aguardar, não é, Milena, para tentar entender, né, o que foi que aconteceu e que esse rapaz que você falou aí consiga se recuperar bem desse acidente. A gente confere aqui imagens, né, desse acidente que Milena Brandão trouxe agora há pouco e, infelizmente, uma pessoa morreu em mais um acidente. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Bahia Meio-Dia, né? Milena Brandão, mais uma vez, obrigado pelas informações. E a gente falou também há pouco que o DENIT realizou uma visita técnica na manhã de hoje na BR-324. Lembrando que nessa semana completa um ano que o órgão assumiu a administração da rodovia no trecho entre Feira e Salvador. Isso após a saída da Via Bahia. Quem vai trazer para a gente os detalhes, né, dessa vistoria, dessa reunião aí, é o Luiz Brandão. Luiz, conseguiu apurar o que é que foi discutido? Tem muita coisa a ser feita na BR-324, a gente fala muito sobre isso e tem falado bastante nas últimas semanas, né? Exatamente, Adilson, até porque é só o primeiro ano, né, desde que o Departamento Nacional de Infraestrutura passou a comandar, a administrar a 324. Novamente, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham a gente nessa nossa edição do nosso BMD. Olha só, essa reunião começou por volta das 9 horas da manhã, um trabalho importante de vistoria desse órgão federal para saber como estão as condições dessa importante rodovia, né, a principal rota de acesso para quem está no interior, para quem vai à capital e vice-versa. Essa é uma rodovia que tem um pouco mais de 600 quilômetros, mas só nesse trecho onde nós estamos, entre Salvador e Feira de Santana, são mais de 110 quilômetros. O fluxo de veículos é intenso o ano inteiro. E essa é uma novela que nós estamos acompanhando de perto ao longo de vários anos. Lembrando que essa situação em torno da antiga concessionária que administrava a BR-324 começa no ano de 2009, quando a Via Bahia, a então Via Bahia, garante o direito à concessão dessa rodovia, né, ganha o processo de licitação. No ano de 2010, no ano seguinte, nós tivemos a instalação dos primeiros postos de pedágio e desde então, exatamente um ano depois, a situação continua essa. A passagem permanece livre, as gabines foram desativadas e o tráfego acontece sem a cobrança das tarifas. Além disso, né, com a saída da Via Bahia, o governo federal, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, passa a comandar, a administrar todas as demandas da rodovia. E a gente lembra que nós estamos agora na expectativa para um novo leilão, um processo de licitação que deve ser feito ainda nesse ano de 2026 para uma nova empresa passar a comandar de forma privatizada aqui a BR-324 e também a 116 e outras duas rodovias estaduais, a 526 e a 528. A gente segue acompanhando, viu, Adilson, até porque o balanço oficial dessa reunião ainda não foi divulgado pelos órgãos oficiais. Eu volto contigo. Ficamos no aguardo e pontuando mais uma vez, né, que tem muito a ser feito na BR, principalmente resolver os problemas, né, a respeito dos buracos e da iluminação que precisa melhorar bastante, viu, Luiz? À noite a BR-324 anda muito perigosa, viu? Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. O assunto agora é violência. Um homem morreu após confronto com a polícia no Conjunto Liberdade, aqui em Feira de Santana. Segundo a Polícia Militar, com ele foram apreendidos um revólver, munições e também uma quantidade de substância semelhante à maconha. Ainda de acordo com a PM, o homem era um dos suspeitos pelo sequestro de 2 adolescentes no Conjunto Feira 7, registrado ontem à noite. E a gente volta a falar agora sobre a jovem de 21 anos que foi encontrada morta dentro de casa em Iaçu na tarde de ontem. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que ela tenha sido vítima de feminicídio. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse caso é Rafael Mascarenhas. Com você novamente, Rafael. Olha, Adilson, Ingrid dos Santos Moreira, de apenas 21 anos, foi encontrada morta dentro da casa no bairro Boiadeira 2, na cidade de Iaçu, ontem.
Segundo informações da Polícia Militar, familiares entraram em contato com a polícia depois que perceberam que não conseguiam contato com ela desde o último domingo. Quando os policiais chegaram na casa, encontraram Ingrid já sem sinais vitais e o corpo estava em estado de decomposição. Ainda de acordo com informações apuradas no local, equipes do Departamento de Polícia Técnica identificaram marcas de estrangulamento no corpo da jovem, o que indica a possibilidade de um homicídio. Familiares e amigos disseram à polícia que o principal suspeito seria um ex-namorado dela. Segundo eles, Ingrid já havia registrado queixas anteriores de ameaças e agressões contra ele. Até o momento, o suspeito não foi localizado e a identidade dele não foi divulgada. Depois da perícia, o corpo da jovem foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e a Polícia Civil agora investiga esse caso. A Prefeitura de Açu também divulgou uma nota de pesar lamentando a morte de Ingrid, prestando solidariedade aos familiares e amigos. A Polícia Civil investiga a suspeita de que esse caso trata-se de feminicídio. E esse caso, Adilson, chama a atenção para os números de violência contra a mulher na Bahia. Dados divulgados neste ano pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia mostram que a maioria dos feminicídios que foram registrados no estado foi praticada por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Em cerca de 85% dos casos, os crimes acontecem dentro da própria casa da mulher. Essas são as informações, Adilson, que a gente tem sobre esse caso e eu volto contigo aí. Números que assustam, né, Rafael? E esse é mais um caso, claro, que a gente vai continuar acompanhando. Obrigado pelas informações aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E olha, gente, em Santo Estevão, um homem de 44 anos foi preso em flagrante, suspeito de tentar matar os 3 filhos após não aceitar o fim do relacionamento com a companheira. Essa notícia é destaque na nossa página do G1 Feira e Região. Separei aqui para trazer outros detalhes para você. Homem é preso suspeito de tentar matar os 3 filhos após não aceitar o fim do relacionamento. Como eu disse, essa é a principal suspeita. Segundo a Polícia Civil, esse suspeito, que não teve a identidade divulgada, enviou áudios para a mulher afirmando que pegaria as crianças e jogaria o carro contra um caminhão. Nas mensagens, ele também ameaçava tirar a própria vida junto com os filhos. Imagine a situação, gente. De acordo com as investigações, as 3 crianças viveram momentos de terror psicológico e grave risco à vida. Uma delas chegou a fazer uma chamada de vídeo para a mãe, chorando e pedindo que o pai voltasse para casa. Após diligências, equipes do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher e do Serviço de Investigação localizaram o suspeito dentro do veículo acompanhado dos filhos. Como eu disse, ele foi preso em flagrante durante a abordagem. Outros detalhes, atualizações no G1 Feira e Região. No próximo bloco, vamos trazer assuntos mais leves. Você vai ver que torcedores de todas as idades entram na brincadeira de completar o álbum da Copa do Mundo. Além da paixão pelo futebol, muitos são movidos pela memória afetiva. O mais importante é esse momento de troca, né, com a família, relembrar os velhos tempos que fazia isso de infância, né? Tem a memória afetiva, então é legal porque é uma brincadeira para adulto e para criança. É daqui a pouquinho para você. Agora vamos dar um pulo lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens, pelo que eu estou vendo aqui, do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra, em Feira de Santana. Trânsito nesse momento fluindo normalmente, tempo aberto na Princesa do Sertão. Para hoje temos pouco volume de chuva e pouca chance de chover também. São 12 horas e 8 minutinhos. A gente vai para o intervalo, mas volta já. Vem para quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Laranja, 1,95. Ovos brancos Tamago, 17,49. Manga Palmer, 4,99. Tangerina Morgote, 4,99. Banana Nanica, 2,99. Assim com osso, 23,90. Costela ponta de agulha bovina, 22,90. Paleta ou pernil suíno, 16,90. Quarta-feirão do Horti Mix Mateus. No mês das mães e das noivas, tem mega ofertas para casa toda. É a promoção Mega Maio Cerqueira. Telha Max Plast, R$ 73,90. Painel de LED 18 watts G-Lite, R$ 12,90. Kit bacia com caixa Lorenzetti, R$ 659,90. Torneira Deca Gama, R$ 197,90. Argamassa C3 Votomassa, R$ 44,90. Porcelanato Biancogres, R$ 69,90. Porcelanato Tecnogres, R$ 59,90. Toda loja em 10 vezes. Compra certa é só na Cerqueira.
Bahia contra o crime. É o Bahia contra o crime no ar, trazendo para você o trabalho das polícias. É inteligência contra o crime alcançando resultados. Só no ano passado, 2.500 policiais e bombeiros foram contratados. Já são 9.500 em menos de 4 anos. Conte mais, Dade Lima. E esses novos policiais chegam contando com o reforço de novas viaturas, mais armas e delegacias reformadas e construídas em todo o estado. Segurança se faz com investimento e também com prevenção. O programa Bahia pela Paz já levou políticas públicas e ações de inclusão para mais de 14 mil jovens em situação de risco em todo o estado. De olho no telão. O bairro precisava de um projeto que acolhesse os jovens realmente. E aqui, esse é o lugar. O Bahia pela Paz trouxe meu filho de volta. Tenho muito orgulho do meu filho. Aqui é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia. Do lado da gente. Estamos de volta para te lembrar que já estamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo. Passa rápido, né, gente? Falta menos de um mês para o Mundial. E enquanto as seleções não se enfrentam em campo, uma febre que surge a cada edição já ganhou as ruas aqui de Feira de Santana. Estou falando da troca de figurinhas do álbum da Copa. Uma tradição que reúne gente de todas as idades. Veja só. Um cenário raro em dias comuns. Uma banca de revistas e muita gente reunida num só lugar. Mas afinal, qual o motivo de toda esta movimentação? Bom, a explicação tem tudo a ver com uma das maiores paixões do brasileiro, o futebol. E nesse caso, a futebol vai além dos gramados. Com a proximidade da Copa, que ocorrerá entre junho e julho, um antigo hábito ganha força, a febre das figurinhas, com os torcedores vivendo uma verdadeira maratona. Veja aqui, olha, para completar os seus álbuns. Expectativa de abrir o pacotinho e vir figurinha novas, as Legends, figurinha brilhante. Só não é legal quando vem repetido. Quando vem repetida dá vontade de desistir do álbum. Mas aí já não consegue mais, tem que completar o álbum. Tem que completar o álbum e se vier repetida, troca, né? A banca de revista está localizada na Avenida Getúlio Vargas e tem mais de 30 anos de atuação. Com o advento da internet, este tipo de estabelecimento está cada vez mais raro nas ruas da cidade. Esta aqui, por exemplo, é uma das 6 bancas que ainda existem em Feira de Santana e que resistem ao avanço do O movimento geralmente não é muito grande diariamente, mas em épocas de Copa do Mundo, esses espaços ganham um fôlego a mais. Melhora muito o movimento, cultura e lazer para o pessoal, é muito bom. Reencontrar até algumas pessoas conhecidas. Sim, com certeza. Acontece muito de ter reencontro de colegas de escola que nunca mais se viram e aí se reencontram na troca de figurinha. Aumenta em quanto aqui o movimento? Uns 300%. Para os colecionadores, o momento é também uma oportunidade de diversão e interação social. A brincadeira não atrai só crianças, envolve também os adultos, movidos pela paixão pelo futebol e também pela memória afetiva. O mais importante é esse momento de troca, né, com a família, relembrar os velhos tempos que fazia isso de infância, né? Tem a memória afetiva, então é legal porque é uma brincadeira para adulto e para criança. Isso aqui é só para começar, né? Que tem 350, precisa de 980 para fechar. Estamos iniciando a brincadeira. Almiro sempre gostou de viver este clima da Copa do Mundo. Hoje ele conta com a parceria de Matheus, de 6 anos. Boa oportunidade para curtir a companhia do filho e relembrar os bons tempos de infância. A gente relembra aí o tempo que a gente colava as figurinhas do Campeonato Brasileiro e é legal essa questão da Copa do Mundo, né, que a gente traz as crianças, né, para sentar aqui, para encontrar os coleguinhas, trocar figurinha, conhecer sobre os países, estimular a leitura, né, estimular o conhecimento. É uma questão lúdica também, né, de conhecimento que a gente consegue abordar aqui, né, nesse momento. Entre os fãs desse movimento que atravessa gerações está Davi, de 11 anos. Davi já garantiu boa parte do exemplar da edição deste ano. Aqui na banca ele busca trocar as figurinhas repetidas com outros colecionadores para completar a coleção. Desta vez veio com o tio Iago, que, para falar a verdade, está se divertindo mais que o garoto. Não é só comprar, né? Tem que trocar, tem que vir com os amigos. Hoje mesmo é o dia aqui, tá cheio aqui para troca de figurinha. Mas é divertido, né? Também.
A gente participa mais do que eles. A edição de 2026 é a maior da história das Copas, com 980 figurinhas, 300 a mais que a Copa de 2022. Sediada em 3 países, México, Estados Unidos e Canadá, o torneio terá 48 seleções e, por isso mesmo, o álbum ficou ainda maior. Como nas edições anteriores, algumas figurinhas nesta também são bem disputadas. Tem umas que são Legends e tem 4 classes que são as regulares, bronze, prata e ouro. Essas são mais difíceis de encontrar, então. Sim. E eu consegui uma sábado passado. O Mundial ainda não começou, mas o movimento já aumentou também aqui na banca de seu Osvaldo, em mais de 200% comparado aos dias normais. Há mais de 4 décadas aqui, este é o período que ele mais gosta. Além dos pacotes de figurinhas, o comerciante também vem lucrando mais com a venda de doces, bebidas e outros produtos. O movimento é bem grande. E esse ano é dobrada, né? É a Copa das Copas. Porque é a maior, né, em seleções? É a maior de todos os tempos. Seu Osvaldo também é colecionador de figurinhas da Copa e passou este hobby para o neto Pedro. O adolescente de 16 anos já está completamente envolvido nesta maratona de caça às figurinhas. O que é que tem mais difícil em fechar um álbum? Tem muita troca de figurinha, muita... Tem que trocar, né? Procurar abrir pacotinho, expectativa de vir, ainda mais essas Legends aí novas. Mas qual é a sensação que você sente quando fecha o álbum? Uma sensação de tranquilidade, que gastei já tudo aí, completei, pronto, tá lá em casa, vai ficar de recordação. O que começou ainda na infância como uma simples brincadeira, hoje ocupa espaço especial na rotina de Edmilson. A cada edição do Mundial, ele revive a emoção de colecionar figurinhas da Copa do Mundo. Tem sido assim desde a Copa da Alemanha de 2006. O colecionismo para mim é uma coisa muito importante, eu uso como hobby. E o que acontece? Chega na época da Copa, aí a gente fica nessa luta aí para poder completar e completar mais rápido ainda, entendeu? A expectativa é essa, né? Completar, fechar o álbum. Exato, e em pouco tempo. Para poder a gente organizar 980 figurinhas, a gente precisa ser todo metódico, né? Porque senão a gente se atrapalha na hora de colar o álbum e se organizar também para poder completar mais rápido. Os álbuns antigos, já completos, são guardados com carinho. Atualmente ele vive a alegria e a emoção de abrir cada pacotinho em busca de grandes craques que vão eternizar os momentos marcantes de mais um torneio de futebol mundial. A expectativa, essa emoção vai até quando? Até terminar a Copa? Até terminar a Copa. Espero que o Brasil ganhe, né? Fica melhor ainda. Com certeza. Bom demais. Eu já começo a colecionar o meu hoje. Agora eu quero saber de você. Você também tem costume de fazer essa troca de figurinhas, completar o álbum da Copa? Desde quando? Tem foto aí para mostrar pra gente? Então manda para o nosso WhatsApp. O número é o 759-8848-9384. Há exatos 138 anos foi decretado o fim da escravidão no Brasil. Mas a luta pela independência e pela abolição da escravatura começou muito antes, com a Revolta dos Búzios ou Conjuração Baiana. O movimento teve caráter popular, com participação de pretos, mulatos e brancos. Veja na reportagem. Na Praça Municipal está uma das construções mais imponentes do Centro Histórico de Salvador. Foi no Palácio Rio Branco, antiga sede do governo da Bahia, que há quase 230 anos, boletins convocando a população para a luta contra as pressões e desigualdades da época foram colados. Ao todo, 11 textos espalhados por pontos estratégicos, incluindo a então Igreja da Sé e a Igreja do Paço. Era um dos marcos da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Búzios, ela vai ocorrer, né, no final do século XVIII e no dia 12 de agosto, né, de 1798, a cidade do Salvador, né, que era a capitania da Bahia de Todos a província da Bahia de Todos os Santos, vai acordar com vários boletins ou pergaminhos, papéis sediciosos, né, fixados nas igrejas da cidade, né? E aqui nós temos os resquícios da antiga Catedral da Sé. Além de querer a independência do Brasil, a independência da Bahia, a instalação da República Baiense, também a Conjuração Baiana ou Revolta dos Búzios, Sedição dos Mulatos, queriam o fim da escravização do povo negro. A revolta consistia na disseminação dos ideais do movimento.
contando com a distribuição de panfletos e defendia a independência da Bahia em relação a Portugal, a criação de uma república e o fim da escravidão. O movimento também pedia melhores condições de vida para a população, como aumento de salários para os soldados e liberdade de comércio. Você vai ter soldados, você vai ter alfaiates, você vai ter mulatos, negros participando decisivamente. Por isso que é um movimento anticolonial, mas de caráter popular. A gente tem a Conjuração Mineira, que queria a independência do Brasil, mas não pauta a libertação dos escravizados. Já em Confidência Baiana, não. Você tem também burgueses brancos como Cipriano Barata participando, mas ela é feita principalmente a partir de Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, Manuel Faustino, João de Deus, que vão estar à frente desse processo, né, que vai se dar aqui na cidade do Salvador. Documentos sobre a revolta e também da época são guardados no Arquivo Público da Bahia, na Baixa de Quintas, na capital baiana. Preservar a documentação e também garantir o acesso à informação. Então, essa é a importância do arquivo público com relação a essa documentação, não só da Conjuração Baiana, mas como de outros fatos históricos ocorridos aqui na Bahia. Como resposta ao movimento, a coroa portuguesa mandou investigar e punir os envolvidos. As penas também escancararam as diferenças sociais da época. Enquanto integrantes da elite receberam punições mais brandas ou foram absolvidos, líderes populares do movimento enfrentaram a prisão, exílio e condenação à morte. Os 4 principais líderes populares, os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens, e os alfaiates Manuel Faustino e João de Deus, foram enforcados. Todos eles eram homens pretos e pobres, que foram condenados à morte. Então a gente tem, por exemplo, também o Cipriano Barata, que era um médico, um homem branco, também envolvido e considerado liderança desse movimento, ele só foi condenado à prisão e ao confisco de alguns bens. Então a gente percebe o peso da lei, que é diferente, né, para homens, para pessoas de classes mais baixas e de cor, chamadas de cor, né, pessoas pretas, e os homens brancos com uma penalidade menor. Mesmo reprimido, o movimento ajudou a ecoar ideias que atravessaram o tempo. Bandeiras defendidas pelos participantes da Conjuração, como liberdade e igualdade, continuaram e continuam presentes em diferentes lutas e transformações sociais do Brasil. Pesquisadores explicam que movimentos de resistência, lutas populares e lideranças políticas impulsionaram mudanças. Uma delas foi a abolição da escravidão, oficializada em 13 de maio de 1888, quase um século depois da Conjuração Baiana. Podemos dizer que a revolta dos Búzios, assim como o movimento negro vai colocar, talvez seja assim o ápice, né, que vai gerar força motriz para a luta abolicionista, que vai desencadear no 13 de maio de 1888, que nós sabemos também que foi muito mais por pressões, né, da Inglaterra, que já fazia a primeira, a segunda Revolução Industrial, precisava vender os seus produtos, queria que a população escravizada, né, pudesse ter o seu salário, pudesse se emancipar. Agora vamos com o tempo. Hora de conferir o que diz a previsão para algumas cidades da nossa área de cobertura nesta quarta-feira. Adianto para você que em muitas cidades teremos predomínio de sol. Separei algumas aqui, ó, a exemplo de Biritinga, chance mínima de chuva apenas 10%. Por lá, a máxima é de 29, mínima de 21 graus. Em Pecaetá, a máxima é de 30 graus e também não deve chover. Você está vendo aqui apenas 5% de chance de chuva lá para Ipecaetá. Em Pedrão, a chance é maior, mas pelo que eu estava olhando, não tem muito volume assim. Pode ser uma chuva passageira, bem rápida mesmo, agora no começo da tarde. A máxima é de 29, a mínima de 21 graus. Aqui para Feira de Santana, a gente até tem uma chancezinha de chuva, mas o volume é pouco e essa chance também não é tão grande assim, apenas 30%. Pode ser que chova em alguns pontos da cidade, mas de maneira passageira. A máxima hoje para Feira de Santana é de 29 graus. Agora a gente vai voltar para a BR-324 com o Luiz Brandão, porque ele está com o superintendente do DENIT e vai falar um pouco sobre esse primeiro ano de operação aqui na 324. Luiz, com você novamente.
É isso, Adilson. Novamente, boa tarde para você, boa tarde a todos que chegam agora aqui em nosso Bahia Meio Dia. Essa vistoria, né, em comemoração, esse primeiro ano, desde que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes passou a administrar de forma temporária a 324, ainda continua. Para falar mais sobre esse balanço parcial, nós estamos com Roberto Alcântara, ele que é o superintendente regional do DENIT, para a gente comentar, né? Um ano depois, hoje de manhã, nós tivemos algumas vistorias em alguns pontos dessa rodovia. Eu queria que o senhor destacasse ao vivo no Bahia Meio Dia o que é que a gente pode saber sobre esse balanço, o que é que já foi feito ao longo desses primeiros 12 meses de administração. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Estaremos fazendo um ano na próxima sexta-feira que o DENIT assumiu a administração aqui da BR-324. De lá para cá, muitos questionamentos têm acontecido em relação à atuação do DENIT na rodovia, seja pela Assembleia Legislativa, através do deputado Eduardo Salles, presidente da Comissão de Infraestrutura, cobrando ações, né, do DENIT, seja através da imprensa, dos cidadãos e cidadãs através das redes sociais, das emissoras de rádio e de TV. E neste um ano nós convidamos a todos, imprensa, Assembleia Legislativa através da Comissão de Infraestrutura, para que nós pudéssemos, in loco, acompanhar as ações do DENIT neste um ano, né? Então nós estamos vistoriando com essa fiscalização da Assembleia Legislativa, da imprensa, e está sendo possível, né, certamente, que todos possam acompanhar de perto o que foi feito. Em um ano nós já executamos 42% de serviços previstos na rodovia. Serviço de fresagem com a nova recomposição. Esse serviço é feito num período noturno, então nós estamos há um ano trabalhando dia e noite. Durante a noite a gente fresa e recompõe, coloca uma nova camada asfáltica. Durante o dia a gente tapa buraco, a gente faz a limpeza dos dispositivos de drenagem, a gente faz a roçada. Além disso, o DENIT durante esse um ano também está fazendo operação na rodovia. Foram mais de 50 mil atendimentos de operação. Guincho, ambulância, remoção de animais nas rodovias, brigada de incêndio. Então, assim, é um ano de muito trabalho. Há muito ainda a ser feito. É bem verdade, e nós continuaremos trabalhando. Alguns transtornos naturalmente acontecem, nós estamos reformando a casa com os moradores dentro dela. Alberto, sobre essas reformas, né, já pegando esse gancho sobre os serviços que vocês já desenvolveram ao longo desse ano, nas últimas semanas a gente tem notado uma quantidade imensa de acidentes, principalmente nesse trecho, né, Amélia Rodrigues, Berimbau, com relação à instalação de radares. O que é que o DENIT tem feito, tem acompanhado? Existe uma justificativa para essa quantidade de acidentes, por exemplo, ao longo desses últimos dias? Agradeço imensamente esse questionamento, porque ele é necessário, né? Então, assim, mais de 90% dos acidentes que têm acontecido, e nós monitoramos todos esses acidentes. Nós temos uma empresa supervisora que fiscaliza a obra, mas quando acontece o acidente, nós pedimos que ele acompanhe. Por quê? Porque é possível que, posteriormente, esses acidentes sejam judicializados. Então, a gente quer compreender a causa do acidente. Mais de 90% desses acidentes não é em virtude da condição da rodovia. E aí eu vou trazer 3 exemplos. Recentemente, ontem, o mais eu diria, emblemático, né? Um sujeito, me parece, foi o que nós acompanhamos pela imprensa, né, com informações ainda não oficiais da PRF, mas o sujeito brigou, teve uma briga de trânsito na 324, uma carreta, né? Largou, parou literalmente a carreta no meio da rodovia, pegou um carro, foi procurar a questão, deixou a carreta parada no meio da rodovia, veio uma carreta, colidiu, né, atrás e veio a óbito. No outro dia, a informação que nós temos também, ainda carece de verificação, mas extraoficial, foi que o ônibus, que inclusive trouxe grande congestionamento com vítima fatal, né, fez uma ultrapassagem, quando foi retornar para a faixa, acabou perdendo o controle do veículo. Um outro acidente com a outra carreta, né, colisão traseira também, o veículo estava parado no acostamento. Ou seja, a grande parte, a maioria dos acidentes acontecem e é importante a gente pedir essa atenção aos condutores. Essa é uma rodovia com fluxo intenso de veículos, são dezenas de milhares de veículos diariamente. É importante que se conduza dentro dos limites de velocidade e com a devida atenção. Uma atenção redobrada, né? Já agradecendo as informações, a participação ao vivo no BMD, lembrando que a concessão da nova concessionária que deve administrar a rodovia deve acontecer ainda esse ano aqui no estado. A Muritiba. É aquilo, né, Luiz? Cada um fazer a sua parte. Os motoristas, que a gente sempre chama a atenção, dirigir com cautela, verificar o veículo, ter todos os cuidados possíveis, e o DENIT fazer a parte dele também, de resolver essas questões aí a respeito de buracos, a respeito de iluminação. E bom que o superintendente reconheceu que ainda há muito a ser feito, sim. Luiz Brandão, obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso BMD. Hora de falar sobre os problemas que afetam o seu dia a dia na comunidade. Hora do nosso quadro Tô na TV Subaé.
E a participação de hoje, gente, vem do bairro Conceição, aqui em Feira de Santana. Os moradores da rua Garanhuns estão reclamando não só de um terreno que acumula muito mato e lixo, mas também dos buracos da rua. Dá só uma olhada no vídeo que a gente recebeu. Aqui na rua Garanhuns, esse terreno aqui que é da prefeitura, abandonado, só tem mato, impedindo os pedestres de andar. Sem falar nessa rua, toda deformidade, toda esburacada. Uma situação assim triste. O bairro está abandonado. Rua Garanhuns, no bairro Conceição. Está assim, terrível. Você viu aí no vídeo que são dois problemas, né? Sobre a situação dos buracos, a Superintendência Municipal de Operações e Manutenção informou em nota que uma operação tapa-buracos está prevista para ser realizada ainda este mês. Já em relação ao acúmulo de mato e lixo, a nossa produção até o momento ainda não teve um retorno da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. E eu quero saber de você. Aí na sua rua, no seu bairro, também tem lixo, buraco, algum terreno que vem dando dor de cabeça ou qualquer outro problema comunitário? Então você pode participar. Basta você fazer um registro, pode ser um vídeo, pode ser uma foto e manda para o nosso WhatsApp. Já tem o número salvo aí? Ainda não? Então aproveite e salva agora. 759-8848-9384. No próximo bloco, a gente mostra como é que o São João movimenta a economia em Santo Estevão. As expectativas também positivas por lá. As expectativas melhores possível. A gente está com lotação máxima, ou seja, mais de 120 pessoas aí a gente está aguardando. E eu acredito que seja uma expectativa boa. Sinto que também sai sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. A gente traz esse assunto daqui a pouquinho. Agora vamos lá fora mais uma vez, só que dessa vez para acompanhar imagens da Avenida Presidente Dutra, sentido BR-324. A gente vê, acho que no momento, né, o principal destaque é o tempo mesmo, que tá bonito na Princesa do Sertão. A gente veio de uma segunda, uma terça, com o céu entre muitas nuvens, o tempo mais nublado, mais fechado, e esse é um cenário bem diferente para essa quarta-feira. Lembro que mesmo com o tempo aberto, tem aquela chancezinha de chuva que de repente pode vir. Mesmo assim é pouco volume, chuva passageira. São 12 horas e 32 minutos. A gente vai para mais um intervalo, mas volta já. Não faça suas compras hoje ou você vai se arrepender. Vem aí, 2 vezes mais ofertas, 2 vezes mais economia. Dá em dobro. São Roque, de 14 a 17. O seu corre vai ser para economizar em dobro. Você foi avisado. São Roque. Sonhos movem você. Segurança e confiança movem a Capua Consórcios. As melhores soluções em consórcios, financiamentos e cartas contempladas, sem complicação. O melhor negócio feito para você. Construímos nossa história sempre um passo à frente. Inovamos com a primeira ressonância de alto campo. Fomos pioneiros na tomografia para exames do coração e agora com o primeiro PET-CT de Feira e região. Um exame padrão ouro para rastrear com precisão doenças como câncer, metástases e distúrbios neurológicos, detectando até lesões minimamente avançadas. Tecnologia que salva, cuidado que acolhe. IF Medicina Nuclear. A minha escola ela é massa, eu me sinto pronta pro Enem. E mamãe agora vai trabalhar sossegada. A escola ela mudou a minha perspectiva para o meu futuro. Antes eu precisava sair. Hoje eu tenho a policlínica aqui em Itaberaba. Não preciso sair daqui não, aqui eu faço tudo. Para mim fez muita diferença. A fábrica tá linda, tá dando gosto de ver esses equipamentos terem mudado muito a vida do homem do campo. Fácil de chegar, tem um transporte também que é muito rápido e tem um novo site que facilita tudo. É a oportunidade chegando, é a porta da casa própria abrindo, é atendimento de saúde mais perto, é estrada avançando, é emprego crescendo, é educação construindo o futuro. A vida mudou com o governo da Bahia, que está ao lado da nossa gente e com a força da parceria Bahia-Brasil. Ainda tem muito o que fazer? Tem. Por isso, a mudança continua na vida das pessoas. Essa é a verdadeira transformação. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
O seu Bahia Meio-Dia tá de volta para te contar que Santo Amaro vira hoje palco de fé, cultura e resistência negra. O Bembé do Mercado, considerado o maior candomblé de rua do mundo, completa 137 anos, reafirmando a força das tradições afro-brasileiras no recôncavo baiano. A celebração é patrimônio imaterial do Brasil e reúne fiéis, turistas e manifestações culturais ao longo do dia. Sabe quem está ao vivo por lá e vai trazer aqui os detalhes pra gente? Olha que honra! Ricardo Ismael! Que prazer te receber aqui no nosso Bahia Meio-Dia, Ricardo. Uma boa tarde para você. Oi, Adilson. Boa tarde para você, para todo mundo. O prazer é meu. É uma alegria muito grande estar de volta a Santo Amaro no dia de hoje, Adilson, e amigos aí da TV Subaé. Dia de festa, de celebração, dia de praça cheia, de gente na rua, celebrando os 137 anos da liberdade do povo preto do recôncavo baiano. É importante destacar que aqui nas ruas de Santo Amaro as pessoas não reverenciam a figura, a imagem da princesa Isabel, porque se entende que aquela abolição contada nos livros de história foi uma abolição incompleta, inconclusa, porque ela não garantiu a essas populações pretas do recôncavo, principalmente, a sua emancipação, o seu direito de viver com dignidade. Então hoje, 137 anos depois, o povo segue vindo para a rua para dizer a verdadeira liberdade se deu nesses termos da participação popular, da gente indo para a rua, na sua batalha diária, na sua corrida pelo ganha-pão. É isso que se celebra aqui, essa força ancestral presente em cada menina dessa, em cada jovem desse aqui que está na roda. Esse é o grupo de cultura Raízes de Omorodé, um grupo que tem maculelê, samba de roda e várias outras atividades. E eu estou aqui com a professora Ana Rita Machado, que é talvez a maior conhecedora no Brasil desse assunto. Ela é simplesmente necessária para a gente entender o Bembé do Mercado. Professora, importante falar também sobre a presença desses grupos na rua no dia de hoje, não é? Boa tarde. Boa tarde a vocês e a todos. Importantíssimo, porque eram práticas que eram consideradas criminalizadas. Práticas criminalizadas no início da República. Então, quando essas pessoas estão aqui, elas demonstram um projeto de cidadania, um projeto estético, um projeto de compreensão do que é a realidade brasileira. Então essas práticas são mais do que bem-vindas. Professora Ana Rita Machado, muito obrigado mais uma vez. Pai Gilson está ali também. Chega aqui, Pai Gilson. Deixa eu vir com ele. Esse também aqui entende tudo de Bembé. Pai Gilson, a gente vai ter muita coisa acontecendo de hoje até domingo aqui, não é? Sim. As celebrações, os sambas, os grupos culturais, a variedade, a culinária ancestral, o caruru que tem hoje, o amalá de Xangô, e a feijoada no domingo, para 1000 pessoas. Então tem muita coisa em Santo Amaro esses dias. Maravilha, muito obrigado, Pai Gilson. E assim, Adilson, eu vou me despedindo daqui, mostrando essa festa linda do nosso recôncavo, agora com samba de roda, e até domingo, somente no domingo aqui termina essa festa, com a entrega dos presentes, lá na praia de Itapema, a Oxum e a Iemanjá, e até lá, muito samba de roda, muita ancestralidade, muita beleza nas ruas de Santo Amaro. É com você, Adilson. Que alegria, viu, Ricardo? Bembé, que foi samba enredo, né, da Beija-Flor. A gente conversou com a professora Ana Rita, uma referência, né? Conversou com a gente também aqui na TV Subaé, no nosso Bahia Meio-Dia. E viva aos 137 anos do Bembé do Mercado, essa celebração riquíssima, não é, Ricardo? Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Bom, e a gente muda de assunto agora para te contar que 3 pessoas foram presas na manhã de hoje por roubo de medicamentos aqui em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos teriam encomendado e participado do roubo de cerca de 1,5 milhão de comprimidos utilizados para dor. Quem vai trazer mais detalhes aqui para a gente é Rafael Mascarenhas. Com você, Rafael. Olha, disso, um roubo milionário de medicamentos aqui em Feira de Santana. Segundo as investigações da polícia, um grupo criminoso teria roubado uma carga com cerca de 1,5 milhão de comprimidos. E esse crime aconteceu no fim de março na BR-324. A gente está aqui agora com o delegado José Marcos, responsável pela Delegacia de Furtos e Roubos. Vai trazer mais informações para a gente sobre essa operação da polícia, que prendeu 3 pessoas, né, delegado? Boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio-Dia.
Boa tarde, exatamente. 3 pessoas alcançadas hoje, presas, 2 preventivamente e 1 presa em flagrante por receptação. No caso, uma dessas pessoas presas era um empresário aqui da cidade. Isso, segundo aponta a investigação até o momento, o crime foi executado por 4 pessoas, né, mão armada, renderam vigilantes, subtraíram, como você disse aí, 1,5 milhão de comprimidos, né, avaliados aí em torno de R$1 milhão. E o segundo aponta a investigação, houve um mandante, né, seria um empresário da cidade que teria encomendado esse roubo, pagado a quantia aí de R$150 mil para que a carga fosse roubada e repassada para ele. Esse empresário, no caso, ele atua em que setor aqui da cidade? Nesse mesmo ramo de distribuição de medicamento, né? E hoje no cumprimento dos mandados aí a gente conseguiu alcançar, recuperamos, né, cerca de 30% dessa carga, né, avaliada em mais ou menos R$280 mil. Também a pedido da Polícia Civil foi feito o bloqueio e deferido aí a busca e apreensão de 2 veículos desse empresário, uma caminhonete e um veículo de passeio avaliados em R$305 mil. E no momento da busca também localizamos no endereço ligado a ele uma carga de pólvora e fogos de artifício avaliada em R$150 mil, né, que além disso não poderia estar armazenada num local, numa residência, né, que constitui também um crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Então esse material também... Esse material seria vendido, no caso? Isso, para comercialização, né, o material pólvora em tubos, né, como eu disse, cerca de R$150 mil. E vai ser incinerado e destruído e a mercadoria recuperada, restituída à empresa. Essas pessoas, alguma dessas pessoas envolvidas eram donas de farmácias aqui da cidade? Teve também, cumprimos uma busca e apreensão em uma farmácia da cidade, tínhamos informação que parte da carga foi adquirida por esse proprietário. Durante a busca, constatamos aí que parte desse medicamento pertencia ao lote roubado, então foi dado voto de prisão em flagrante ao dono dessa farmácia, ele foi autuado pelo crime de receptação qualificada. A polícia já sabe há quanto tempo esses criminosos atuavam? Eles já vinham fazendo desfalques nessa mesma empresa, né? Inclusive alguns deles eram ex-funcionários dessa empresa, mas pequenos desfalques, 2, 3, 4 caixas, de modo que a empresa nunca percebeu esses desvios, né? E aí resolveram fazer algo maior e praticar um roubo aí de grande porte. É possível confirmar se essa carga que foi roubada, eles iriam vender nessa farmácia? Isso, essa carga roubada já chegou a vendida em parte para pelo menos 2 farmácias aqui. A gente conseguiu recuperar, como eu te disse aí, cerca de 400 mil comprimidos, né, 30% da carga. E detalhe também que eles, na execução desse crime, eles também furtaram um caminhão de um supermercado para poder transportar a carga, né? Caminhão esse que veio a ser incinerado depois ali nas margens da BR-116. Então, um quadrilha aí que demonstrou alto grau de periculosidade. Tá certo, delegado. Obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Informações, Adilson, dessa operação da polícia que prendeu 3 pessoas, uma delas empresário aqui da cidade de Feira de Santana. Essa operação que começou, no caso, ontem à noite e terminou agora de manhã. Eu volto contigo aí no estúdio. Rafael Mascarenhas, muito obrigado mais uma vez pelas informações ao vivo aqui no Bahia Meio Dia. E agora a gente fala do acidente que aconteceu entre os municípios de Itaberaba e Açu na noite de ontem. Esse acidente que eu estou falando envolveu 3 veículos e 1 pessoa morreu. Quem vai trazer mais informações aqui pra gente é Luiz Brandão. Com você, Luiz. Correto, Adilson. Novamente, boa tarde para você. Olha só, esse acidente aconteceu já no finalzinho da tarde, viu? Início da noite, em um trecho da BA, rodovia estadual 046, que é uma rodovia que liga os municípios de Itaberaba a Iaçu. Como você acabou de falar, nós tivemos nesse acidente que teve aí o envolvimento de 3 veículos, né? 3 veículos se envolveram nesse acidente. Uma pessoa, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Essa vítima, ela foi identificada como Emanuel de Jesus Carneiro, era um homem de 41 anos. Outros 2 ocupantes dos outros veículos também ficaram feridos e, de acordo com as informações que nós tivemos acesso, elas foram socorridas no local do acidente a partir do momento em que bombeiros do 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Itaberaba estiveram no local, prestaram os primeiros socorros e encaminharam essas vítimas que estavam feridas para um hospital do município. Até o momento, nós não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde dessas pessoas feridas. Lembrando que essa é uma rodovia estadual, a Polícia Rodoviária Estadual, a partir de agora, passa a investigar as circunstâncias desse acidente, que teve, portanto, o envolvimento de 3 carros de passeio. Com relação ao velório, ao sepultamento do Emanuel
de Jesus Carneiro, de 41 anos. Nós não temos essas informações, mas esse foi o primeiro registro desse acidente que, já aproveitando a nossa participação aqui em nosso Bahia Meio Dia, eu destacaria também outra ocorrência de um novo acidente, dessa vez que aconteceu na manhã de hoje, Adilson, bem perto da chegada do Portal do Sertão, aqui em Feira de Santana. Esse outro acidente aconteceu também aqui na BR-324, na altura ali, naquele cruzamento da BR-324 com a BR-101. De acordo com as informações que nós conseguimos apurar no local do acidente, tudo aconteceu por volta das 10h10 da manhã. Um homem que estava em um carro perdeu o controle da direção, capotou várias vezes, ele foi socorrido com vida. Plantonistas do SAMU fizeram aí os primeiros socorros, fizeram o encaminhamento desse homem para um hospital aí de Feira de Santana. E nós não temos informações sobre o estado de saúde desse homem. São casos muito curiosos de acidentes que acontecem nas estradas que cortam a nossa região, Adilson. São essas as nossas informações. Eu volto contigo aí no estúdio. Luiz Brandão, mais uma vez, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Gente, falta pouco mais de um mês para o São João e as feiras livres aqui da cidade já estão no clima. Produtos como milho, amendoim e laranja tomaram conta do cenário. Então, que tal a gente ir direto para o centro de abastecimento para conferir tudo isso de perto? Sabe quem está por lá? Milena Brandão. Eu quero encontrar um milhozinho, um amendoim por aí, Milena? Dá sim, viu? Ô, cidade, Wilson, boa tarde novamente para você, para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia também. Estou aqui no centro de abastecimento porque chegou maio, amigo, já começa essa correria do São João. E aí não podem faltar os clássicos, amendoim, milho também. A gente está aqui na barraca de Dona Marinalva. Olha a quantidade de milho que já chegou por aqui. A gente está aqui, tem mais ou menos uns 40 minutos aguardando aqui, né, para poder fazer a nossa participação e acompanhando a movimentação. A correria dela é grande, Adilson. Ela, inclusive, está fazendo uma venda nesse momento. Meu amigo aqui, boa tarde, a gente está ao vivo no Bahia Meio Dia, tá comprando, eu já vi que você pegou milho pra caramba, me fale aí dessa quantidade, pra que você vai usar? Boa tarde, tô levando milho para Nova Fátima e esse milho é vendido lá em Nova Fátima, no meu comércio, na quitanda, e aí é utilizado para pamonha, para um monte de utilidade. Chega maio e aí você já começa nessa correria então, né? Aí já começa a agilizar antes. Eu também sou plantador, só que o meu milho ainda não comecei a tirar ainda, só vou tirar em São João mesmo. E o que é que achou do preço? Rapaz, o preço tá bom, o preço tá bom, tá excelente. E negociando com jeitinho também, a compra tá garantida? Aí dá aquela choradinha com a Dona Marinal, eu já sempre eu acompanho, sempre eu compro na sua mão, né, dona? Todo ano, a gente começou agora. E por falar em negociação, vamos contar para as pessoas aqui, Dona Marinalva, seja bem-vinda ao Bahia Meio Dia, sobre os preços. Fale aí da quantidade, o centro do milho está saindo por quanto? Boa tarde, tá assim, de 120, de 100, 130, dependendo da qualidade do milho. Se o milho for menor, menor, é mais barato. Quando o milho é melhor, tem mais qualidade, ele fica mais caro. Mas, graças a Deus, está dando para todo mundo trabalhar, comprar mercadoria, fazer canjica, fazer pamonha. Eu trabalho o ano todo com milho, então não tenho que reclamar de milho, só tenho que abençoar. É uma semente abençoada por Deus, entendeu? Porque eu só agradeço. E me diga uma coisa, quando a pessoa não quer comprar o centro, uma quantidade grande, dá para comprar a unidade também, está saindo a quanto? Está saindo a R$1,20, a R$1. E o amendoim, que não pode faltar, o balde está saindo a quanto? A 20. E aí, negociando direitinho, fica bom para todo mundo. Fica bom para todo mundo. Obrigada, viu? Boas vendas para você, bom São João, boa sorte para você também, amigo. Obrigada pela sua participação. E por falar em movimentação no São João, Adilson, nosso colega repórter Luiz Brandão e o nosso cinegrafista Carlos Daniel, eles foram até Santo Estevão para mostrar como é a movimentação do São João por lá. E tá todo mundo na maior expectativa. A gente vai conferir essa reportagem agora. Faltam poucas semanas para o São João e em vários setores de Santo Estevão os festejos já dão sinais. Nesse hotel, no centro da cidade, as expectativas são as melhores. As expectativas melhores possível. A gente está com lotação máxima, ou seja, mais de 120 pessoas aí a gente está aguardando. E eu acredito que seja uma expectativa boa. A todo instante, a procura por hospedagem em Santo Estevão é assim. Infelizmente, para o período domingo, não tem mais vagas. E não poderia ser diferente. Todos os 37 apartamentos do hotel já estão reservados para a festa. Com 100% de ocupação,
cresce também o número de funcionários para atender aos hóspedes. No outro ano a gente contratou 2 colaboradores. Esse ano a gente está na expectativa de contratar 2 até 3 para poder estar ajudando nos manejos das malas dos hóspedes, na organização do estacionamento, ajudar na recepção. Volta e meia a gente está contratando. O mês de junho também já aquece as lojas de confecções e as vitrines já estão recebendo o estilo da época. Nesta boutique, o estoque das roupas mais procuradas já está sendo organizado. O estilo country, como eu falei, ressaltando, está muito forte, mas também tem aqueles mais modernos que todo mundo também gosta, né? Então a gente procura trazer um pouquinho de cada para poder diversificar, para poder conseguir atender todos os públicos. A minha expectativa é muito positiva. É um período que movimenta muito a cidade, muito, muito mesmo. Espero que todos os comerciantes também estejam com essa expectativa, porque vai vir com tudo. Otimismo que também é sentido pela Associação Comercial e Empresarial de Santo Estevão. Para os festejos de 2026, a entidade espera superar as vendas do ano passado. O São João é a segunda maior festa do nosso calendário, né? O Natal vem em primeiro lugar, Dia das Mães eu acho que pega em segundo ali, e o São João está entre segundo e terceiro lugar. Então, assim, para o nosso setor aqui, se tratando do interior da Bahia, é muito importante essa festa. Dentro do lançamento, da grade de lançamento, como estava toda a imprensa da Bahia e puderam perceber isso, vão vir várias bandas, né, de nome nacional que vai fomentar melhor nossa festa. O São João de Santo Estevão começa oficialmente no dia 6 de junho e segue até o dia 24. Nesse ano, os festejos continuam aqui na Praça 7 de Setembro, no centro da cidade, e terão como tema Cidade e Destino. É uma referência ao município que está às margens da BR-116 Sul e que tem se tornado uma parada obrigatória para quem busca a tradição aqui no interior. Santo Estevão também já anunciou as mais de 20 atrações musicais que vão animar o público. Entre os destaques estão a dupla Iguinho e Lulinha. Eu acho que esse amor não vai se acabar, mas vai ser eu e você. O forró de Tarcísio do Acordeon. Melhor deixar pra trás o que te impede de seguir em frente. O sanfoneiro Dorival Dantas. Eu hei de ver você bater em minha porta. É sempre assim, quem ri por último ri melhor. E a sofrência de Tairone. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Enquanto o arrastapé não começa na cidade destino, o povo santo-estevense já antecipa as delícias da época. Já tem milho, amendoim e laranja à vontade. Raimundo está animado com as vendas e está contando os segundos para o São João. O São João aqui vai ser maravilhoso. Não abre mão de jeito e qualidade. A gente aqui não deixa não. A gente abre mão não. Graças a Deus aqui está super bem aqui. Graças a Deus. E acaba sendo bom para todo mundo, né? Para quem curte e para quem trabalha também. E aproveitando o assunto, gente, a Prefeitura de Itaberaba divulgou as atrações para os festejos juninos. O São João de lá vai ser de 19 a 23 de junho. Vamos confirmar aqui no G1 Feira e Região, conferir quem é que está confirmado por lá? Eu já separei a página para você, ó. João Gomes, Adelmário Coelho, Mari Fernandes, Natanzinho Lima e mais. Essa que eu estou trazendo para você é a programação do São João de Itaberaba. Como eu disse, por lá os festejos serão realizados de 19 a 23 de junho. Essa programação foi anunciada através das redes sociais e claro que a gente separou tudo direitinho para você. Programação completa aqui, Maíla Nunes já separou. Ó, sexta-feira, por exemplo, você está vendo que vai ter aqui Dois Amores, João Peixoto, no sábado, João Gomes, Devinho Novaes e muito mais. Detalhes no G1 Feira e Região. Agora vamos nas mensagens, hora de conferir quem está participando com a gente aqui no Bahia Meio Dia. Você mandou mensagem pra gente? Tá na hora de conferir aqui a nossa caixinha de participações para ver quais assuntos estão sendo comentados no nosso BMD. Perguntei sobre o álbum da Copa e o Samuel de São Gonçalo mandou aqui, ó, já tô colecionando as figurinhas. Mandou aqui pra gente a foto do álbum, algumas figurinhas já coladas. Tem também o Washington falando o seguinte, ó. O São João é uma das épocas que mais me anima, não só pelo forró contagiante, mas também pela riqueza da culinária típica, é bom demais. E o Washington
Abraço pra você. Tem o Valmir dizendo, momento bonito, a Copa do Mundo. Vou comprar meu álbum e o do meu neto. Que a nossa seleção traga a taça. Assim a gente espera, viu, Valmir? Muito bom ter a sua participação também. Tem mais gente aqui, a Gleina, dizendo o seguinte, que alegria ver a volta do Quinta na Praça. Vai ser muito bom para a cidade. Estou ansiosa pela apresentação aqui do Alain Emanuel, grande talento que vai estar também no nosso projeto Quinta na Praça. Daqui a pouco tem mais mensagens. Depois do intervalo, a gente vai trazer aqui as vagas de emprego para quem quer uma oportunidade no mercado de trabalho, dentro de instantes. Agora, você confere aqui comigo, ó, imagens do Monumento ao Caminhoneiro, é a Praça Jackson do Amauri. Movimentação um pouco mais intensa nesse momento, nesse trecho que a gente mostra da Avenida Presidente Dutra. São 12h54, o intervalo é rapidinho. Só amanhã, no Atacarejo. Acém ou peito sem osso quilo, R$ 29,90. Fígado quilo, R$ 15,98. Leite Nativilho 1 litro, R$ 5,58. Atacarejo. Se eu pudesse desenhar praticidade com sofisticação, teria exatamente esse espaço. Moda, beleza, conforto. Tudo aqui. Loi Ramos. Beleza, elegância e bem-estar. Em perfeita harmonia. Que look é esse? A Moda Mix escalou uma seleção show de bola para você dar uma goleada nessa Copa. Aqui o verde e amarelo não tem nada de básico, é pura essência brasileira, porque o futebol e moda são a nossa paixão. Na loja, no site ou no Insta. Alô, Feira de Santana, o Quinta na Praça está de volta. Uma noite cheia de música e alegria que só o Quinta na Praça tem. E quem comanda essa primeira noite é Grupo Nosso Segredo, Cela Vaqueira e Alain Emanuel. Dia 14 de maio, às 18h30, na Praça do Povo, Parque IP. Chama os amigos, reúna a família e venha viver essa volta histórica. Quinta na Praça, Feira de Santana. Oferecimento, Prefeitura de Feira, Arraiá de Feira. A alegria entra em campo. Tá procurando um seminovo com confiança de verdade? Aqui na M-Autos você encontra veículos revisados, com garantia, laudo aprovado e procedência de concessionária. São diversas marcas e modelos em condições especiais. Não é só um seminovo, é uma compra inteligente. M-Autos, grandes carros, grandes oportunidades. Estamos de volta e agora, como prometido, vamos com as vagas de emprego. Hora da gente conferir as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho. Lista completa você já sabe, né? G1, Feira e região. Separei para você aqui, sempre eu lembro, né? A gente tem muitas vagas, variedade grande também. E agora no Bahia Meio Dia, eu vou trazer só algumas para você. Casa do Trabalhador, tem vaga para ajudante de motorista, alinhador de veículos, tem também auxiliar de logística, balanceiro, vaga para capoteiro, para chapista de lanchonete, coordenador de RH, encanador industrial e muito mais. Isso só na Casa do Trabalhador. Tem também Cine Bahia e as empresas. Para mais detalhes, vai lá no G1 Feira e região. Agora o assunto é futebol. Hoje tem Jacuipense em campo pela Copa do Brasil. O Leão do Cisal vai fazer a partida de volta contra o Palmeiras. No primeiro jogo, derrota por 3-0, o que obriga o Jacuipense a vencer pelo menos por uma diferença de 3 gols para forçar a disputa nos pênaltis. Tarefa que a gente sabe é bem difícil. Essa partida de hoje está marcada para as 9h30 da noite no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. Você lembra que no começo do BMD a gente falou sobre um acidente na BR-116, ali na altura do trecho da Curva do Cavaco? Bom, a PRF acabou de informar para a gente que precisou fazer uma interdição total ali daquele trecho da rodovia sentido Santo Estevão por conta desse acidente. Então a gente passa a informação para você, motorista que vai passar por lá, fique atento, porque segundo a PRF, a gente está tendo uma interdição nesse momento por lá. Então se puder procurar outro caminho, evitar esse sentido Santo Estevão nesse momento, fica a dica para você. Antes de encerrar, que tal um pouquinho mais da sua participação? Você que comenta os assuntos do BMD, eu vi que tinha muita gente mandando também aqui, ó, foto de álbum da Copa, né? Eu já tô ansioso para começar o meu, gente. Deixa eu ver quem mais participou aqui, ó. Falei do álbum? Vou começar com o álbum.
A Leciane mandou aqui pra gente. Giovanni com seu álbum de figurinhas da Copa em preenchimento. Diversão total no clima da Copa do Mundo. Contagem regressiva. Tem mais aqui, a Maria da Conceição. Ó, a matéria sobre coleção de figurinhas da Copa do Mundo trouxe uma memória afetiva. Na década de 70 era febre, imagine. Recordar é viver. Um abraço aqui para Maria. Tem também a Antônia de Alagoinhas, é muito legal preencher o álbum de figurinhas. Eu e meus irmãos na infância e adolescência colecionávamos. Hoje ajudo meus sobrinhos e é muito divertido. Tem ainda aqui o Clebson dizendo que perdeu 4 pneus na BR-324. Tá impossível. E ainda quero deixar um abraço para Leda, dizendo que a filha dela ainda tem, né, o álbum dela na Copa passada. E o Cássio aqui de Serrinha. Vou abrir que fica muito legal isso aqui, ó. Meu filho Cassiano foi figurinha na Copa de 2022 e a gente mostra aqui também o Cassiano, agradecendo, gente, a participação aqui do Edivaldo, da Mari, da Maria Antônia, do Silenaldo de Serrinha. Olha quantas mensagens recebemos hoje. A Mara, o Valdemir, o Rodrigo, o Gilvan, é muito bom contar com a sua participação. Muito obrigado. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Bahia Meio-Dia, oferecimento, Laboratório Análise, sempre, celebrando o amor que desafia as fórmulas e vai além da ciência. Fiat Jacuípe, novos Argo e Pulse 2026, Test Drive hoje. E viva a medicina dos sonhos, faça Unifam. Globo Esporte, oferecimento, Motopel, combustível tá caro, moto é economia, de Honda rende mais, Motopel. União Médica, cuidar da saúde é jogar no time certo. E L Marqueso, os melhores imóveis nas melhores localizações da cidade. O bendito jogo da revanche. O Remo que dá trabalho. Goleou pelo Campeonato Brasileiro e abriu 2 gols de vantagem na partida de ida da Copa do Brasil. Moral da história, só resta ao Bahia pelo menos devolver os 2 de diferença para decidir nos pênaltis ou golear para avançar de fase na Copa do Brasil. Já passou da hora de acabar com a sequência de 5 jogos sem ganhar. Já, informações ao vivo direto do estádio Mangueirão em Belém do Pará, trazendo todo o clima da partida. E Luciano Juba, vai ou não vai para a Copa? Com a palavra, a galera. Sim, ele merece pelo desempenho que ele tem tido. Com certeza, hoje é o melhor lateral do Brasil. Amanhã é a vez do Vitória, contra o time mais poderoso do Brasil, com os jogadores mais caros. Só tem um jeito de seguir na Copa do Brasil: vencer o Flamengo. Difícil todo mundo sabe disso, mas alguém tem dúvidas de que o Barradão vai estar lotado. Torcedores que acreditam na classificação, independentemente de quem está do outro lado. E se isso acontecer, vai ser um grande presente de aniversário para o Leão, que completa hoje, 13 de maio, 127 anos de existência. Parabéns, Esporte Clube Vitória. O Globo Esporte está no ar. Meus amigos e minhas amigas, é hoje mais uma batalha do Bahia contra o Remo. É uma trilogia, né? Dessa vez para avançar de fase
na Copa do Brasil. O Globo Esporte começa com Costa Filho. Criei até uma vinheta para ele que está lá em Belém do Pará, terra do carimbó, do tacacá, do tucupi. Tomou pelo menos um açaizinho aí, Costa? Uma boa tarde para você.